Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Palavra do Senhor Jesus. Jesus havia acabado de denunciar os escribas e os fariseus dentro do próprio templo de Jerusalém. Isso porque esses mesmos homens, escribas e fariseus, eram do tipo de pessoa que muito falavam, muito pregavam, muito oravam em público, mas que pouco vivia daquilo que pregavam. Não muito diferente dos tempos de hoje, onde muitos e muitas conhecem da palavra, mas não vivem, se fazendo da mesma forma, do mesmo exemplo desses mesmos homens. E aí não são palavras minhas, a Bíblia nos fala, nos alerta em relação a esse tipo de comportamento. Então aqui, dentro do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus, ao sair do templo, Jesus se direciona ao Monte das Oliveiras, após exortar, após denunciar os fariseus e os escribas dentro do próprio templo, como eu disse. Jesus se direciona ao Monte das Oliveiras, onde, ao ser questionado pelos seus discípulos acerca dos sinais, ou como se daria a respeito da sua segunda vinda, Jesus, a partir do verso 4 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus começa então a dar conselhos, ensinamentos aos seus discípulos acerca desses mesmos sinais. Mas no que diz respeito ao versículo 12 que eu li, uma das situações que Jesus coloca para os seus discípulos, ao ser questionado por eles a respeito dos sinais da sua segunda vinda, Jesus, dentro do verso 12, verso esse que eu li, Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso porque no capítulo 24 de Mateus, Jesus, estando no Monte das Oliveiras, Jesus aqui vai pregar a respeito do seu sermão profético. E Jesus começa a falar para os seus discípulos a respeito daquilo que haveria de acontecer, sinais que antecederiam a sua segunda vinda. E dentro do verso 12, repito, verso esse que eu li, Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Ou seja, por se multiplicar a imoralidade, por se multiplicar a prática do pecado, por se multiplicar o desejo, por meio de escolha humana, de se afastar, de não querer conhecer e muito menos ter intimidade com o Pai, mas que isso haveria de acontecer apenas de palavras, mas não na prática diária, o amor de muitos se esfriaria. Iniquidade, termo esse que Jesus usa dentro do verso 12, que é com toda certeza uma prática, ou seja, iniquidade que seria a principal característica do anticristo. Iniquidade que seria e é a principal característica de um falso profeta, de um falso mestre. E Jesus também vai alertar os seus discípulos em relação a isso, dentro do capítulo 24 de Mateus. E Paulo também, ao escrever a sua segunda carta aos Tessalonicenses, principalmente a partir do capítulo 2, Paulo também vai falar dessa mesma característica, ou seja, Paulo vai falar da iniquidade, que assola o coração e a vida de muitas pessoas. Isso porque, queridos, e a palavra de Deus nos mostra isso de Gênesis a Apocalipse, que a falta do temor a Deus é o motivo pelo qual tem sido causado um esfriamento espiritual, desejoso de conhecer, de se viver em intimidade com Deus no coração de muitas pessoas. Isso porque também o papel do anticristo é plantar a iniquidade e promover a prática do pecado na vida e no coração de muitas pessoas. E muitas são as pessoas nos tempos de hoje que têm se entregado à prática da iniquidade.
Semana passada eu mencionei aqui na reflexão pela manhã a respeito da segunda vinda de Cristo. E é uma palavra que Deus tem trago ao meu coração de uma forma muito forte. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. A nossa natureza humana ela é falha. Mas a palavra de Deus tem nos sido apresentada em forma de convite. Convite a quê, Rodrigo? Convite a um arrependimento. Semana passada ainda, ao mencionar a respeito da segunda vinda de Cristo, eu falava também a respeito de que algumas pessoas no passado tinham essa segunda vinda como tardia, e muitas pessoas ainda nos tempos de hoje encaram a segunda vinda de Cristo da mesma forma. Ali não vai voltar nada, já se passaram 2000 anos e até hoje o Senhor não voltou. Ledo engano. Os sinais da sua segunda vinda estão aí. Os sinais da segunda vinda do Senhor estão à nossa volta. Pessoas morrendo, não apenas por uma questão de saúde, mas pessoas morrendo espiritualmente, pessoas morrendo na carne, no seu próprio pecado, na sua própria prática de pecado. E o que mais entristece, talvez, não sei quem sabe, muitas dessas pessoas que estão morrendo na enfermidade da iniquidade que produz morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, morte essa que pode ser apenas não espiritual, mas física também, pois é uma morte literal. Muitas dessas pessoas são pessoas cristãs, ou que se dizem cristãs, que conhecem a palavra, que pregam a palavra, entre quatro paredes, mas não dão testemunho em público, muito pelo contrário, daquilo que conhecem, ou daquilo que professam. Então Jesus aqui está alertando os seus discípulos, ao pregar a respeito dos sinais, dos fins, do fim do tempo, e esse fim está próximo, porque ele está voltando. Dentre tantos conselhos, dentre tantos sinais que Jesus aqui dentro do capítulo 24 vai apresentar aos seus discípulos, Jesus também vai falar do princípio da iniquidade, e a iniquidade é um sinal avançado, acelerado, não apenas da desobediência humana para com a palavra de Deus, mas é um sinal avançado e acelerado de que o Senhor está voltando, e o Senhor virá, e Ele vem, e Ele está vindo, como diz a própria palavra de Deus, para buscar uma igreja sem mácula, para buscar uma igreja sem mancha, para buscar uma igreja que o ame, para buscar uma igreja que o esteja professando entre os homens. Por isso, queridos, o convite tem sido feito a todos. Esse convite ao arrependimento e a abandonar a prática da iniquidade tem sido feito a todos. E a minha oração é para que a palavra de Deus encontre morada no coração de cada um de vocês. O tempo da vinda do Senhor está muito próximo. Arrependa-se enquanto ainda há tempo. Ele não está tardando, ele não está demorando, ele virá no tempo certo. Porém, esse tempo da ainda não vinda dele é o tempo que ele está te dando para que você se arrependa e abandone as suas práticas de iniquidade. É o tempo que ele está te dando para que você abandone as suas práticas de pecado. Reflita sobre isso, porque o Senhor te ama. Reflita sobre isso, porque Ele morreu numa cruz por amor a você, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, também por amor a você. Que você possa refletir sobre isso, e que a prática da iniquidade não seja um sinal latente no seu coração, da sua escolha, frente às suas próprias decisões nesse tempo. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.